Olha, está aqui em Teresina desde ontem a coordenadora da Secretaria Executiva da Rede Nacional Primeira Infância, Miriam Praguita. E é com ela que eu converso a partir de agora. Boa noite para a senhora, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Bom, a senhora está visitando o estado pela primeira vez, vindo de Brasília, correto? Sim, sim. E conhecendo de perto alguns projetos, inclusive como funciona a rede aqui no estado do Piauí. Qual é a impressão da senhora? Eu estou tendo a melhor impressão possível. Só para te dar um exemplo, nós trabalhamos muito com a implementação dos planos municipais da primeira infância. Então, no Brasil, o número de planos municipais ao todo não chega a 10%. Aqui no estado do Piauí, vocês já possuem 23% dos municípios com seus planos municipais elaborados. Estão bem à frente. Então, eu sei que é um trabalho enfim, é contínuo. Esse é um começo, ter o plano não significa que a política já esteja implementada, mas ele é um primeiro passo. Sim, com certeza. E esse plano, o que deve constar nele? São direitos, são deveres, obrigações do poder público? Sim. O plano, só para contextualizar, o plano ele é uma indicação do Marco Legal da Primeira Infância, que é uma lei que foi, enfim, assinada em 2016, uma lei recente. Então, o plano ele garante que a criança seja vista, criança de 0 a 6, estamos falando aqui, como um sujeito de direitos. Então, que ela deve ser vista e cuidadas por todas as esferas, né? Família, sociedade e o Estado. Então, quando a gente olha para essa criança, a gente não vai olhar só para a criança, mas neste contexto todo. E as políticas que envolvem isso, educação, saúde, assistência, o direito de brincar, de cultura, de esporte. Quando a gente fala de direitos, de proteção às crianças e adolescentes também, inclusive, a gente lembra logo do Estatuto da Criança e do Adolescente UECA e, claro, consequentemente, dos conselhos tutelares que têm um papel de extrema importância em todo o país. Inclusive, a senhora também aqui em Teresina participou de um congresso de conselheiros tutelares, foi isso? Sim, eu vim a convite dos conselheiros tutelares. É um congresso estadual de conselheiros e ex-conselheiros tutelares. Eu vim para trazer um pouco da experiência da rede e uma vez estando aqui no estado, né, já que a gente vem de longe, eu estou aproveitando para fazer uma rodada de visitas em vários locais. Uma visita que a gente pode dizer informal, mas como a senhora bem disse, para conhecer de perto. A senhora, pela primeira vez aqui no estado, está conhecendo de perto a nossa realidade. Não só a nível de Piauí, mas nacionalmente falando, quais são os problemas hoje mais destacados, mais apontados e que, claro, a primeira infância tenta solucionar? Enfim, nós temos a questão da creche, né? A questão das crianças, as crianças pequenas e o seu direito de creche, que é uma questão que perpassa para as possibilidades das mães poderem trabalhar. Essa é uma das questões. Uma das nossas grandes questões são as crianças em extrema vulnerabilidade, as crianças ribeirinhas, quilombolas, que vivem em zona rural, as crianças ciganas ou as crianças com deficiência. É uma diversidade tão grande de crianças que a gente tem que atender e que olhar e cada uma tem que ter o seu direito respeitado. Então, diante dessa diversidade do tamanho do país, um dos nossos grandes desafios é garantir que quem cuida destas crianças seja qualificado. Porque não é só apenas estar com a criança e botar lá na frente da televisão ou do celular hoje em dia, né? É ter um cuidado específico, né? Um cuidado afetuoso, seguro e que ajude a criança a desenvolver suas habilidades. Já que a gente está tocando nesse ponto, eu não sei, inclusive, se a senhora teve conhecimento, mas Teresina já está com acho que mais de 2 meses, que recebeu um grupo de venezuelanos que estão refugiados aqui em Teresina, no Piauí, já passaram por alguns estados como Tocantins, Pará, enfim, e eles vêm fugindo da crise
o país de origem deles. E aqui a gente tem enfrentado um problema porque eles têm utilizado crianças de colo, inclusive nos semáforos da cidade, por exemplo, para estarem pedindo ajuda. E as autoridades consideram isso um crime, de forma errada, que as crianças não podem ser usadas para isso. Eu não sei se a senhora teve conhecimento sobre esse assunto, mas eu já peço a opinião da senhora. Não diretamente, mas eu ouvi falar que estavam chegando aqui da rota dos venezuelanos, né? E deste caso específico de que estão colocando as crianças para pedir esmola nos semáforos, eu não tive conhecimento, mas isso é uma prática antiga no país, né? Não é dos venezuelanos. Isso acontece em Brasília, você vai tomar um café muitas vezes e vem especialmente em período de férias escolares, né? As crianças estão mais vulneráveis com os seus pais nas ruas. É uma situação muito grave e é uma situação onde o Estado tem que tomar uma ação, né? Então não dá para a gente fazer de conta que isso não está acontecendo. Talvez, não sei se a princípio existe uma punição, pelo menos a prefeitura aqui na cidade já está fiscalizando, inclusive quando eles percebem a presença de fiscais do município, eles acabam fugindo. Mas a ideia de início é tentar conscientizá-los de que isso é errado e, claro, levar a criança para o lugar onde eles têm como moradia refugiados aqui em Teresina. Bom, mas em relação ao Pacto Nacional da Primeira Infância, o que a gente pode dizer que ele traz aí de benefícios para os nossos pequenos? Bom, o Pacto Nacional pela Primeira Infância foi assinado, esta semana foi o primeiro evento regional em Brasília, é o comprometimento do judiciário com a primeira infância. Então, quem está encabeçando esse pacto é o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e isso tem um peso, né? Porque o momento que o judiciário diz nós estamos juntos nesta causa, garante, tende a ter maior garantia de que todo esse sistema vai trabalhar para a proteção dos direitos da primeira infância. Porque a primeira infância, na nossa Constituição, é prioridade absoluta. É o único item que é prioridade absoluta, a infância, né? Então, isso tem um significado. E é importante que todo o arcabouço esteja protegendo para que isso se garanta. Então, tem um significado muito grande o Pacto Nacional pela Primeira Infância e vai rodar com eventos em todas as regiões brasileiras para que as diversas organizações da sociedade civil, secretarias, ministérios se comprometam com este pacto. A senhora, inclusive, esteve com o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, esteve também com a vice-governadora. Sim. Conversa de vocês, eu não sei se enfim, foi positiva? A senhora sentiu, a senhora já disse que o nosso Estado está bem à frente de outros em relação aos planos municipais. E quanto a essas conversas que a senhora teve? Foram muito boas essas conversas. Tem um diferencial que está acontecendo aqui, o que não quer dizer que não tenha problemas. É claro, nós somos brasileiros, vivemos numa situação onde temos muito para avançar, mas algo muito importante é a intersetorialidade, né? A saúde, educação e assistência, na medida do possível, estão dialogando, né? Principalmente em relação ao Zika vírus. Então, houve um movimento que teve um resultado positivo e isso merece destaque, tá? Repetindo, o que não quer dizer que não tenha outras 300 coisas que precisam ser que não devamos feitas. Relaxar diante do que vem. De jeito nenhum, né? Mas continuar agindo de forma intersetorial. Bom, enfim, muito obrigada pela vinda da senhora. Mais uma vez, a senhora já está indo embora hoje, não é? Sim. Seja bem-vinda de qualquer modo ao Piauí, que a senhora possa retornar outras vezes, trazer notícias boas e levar também exemplos positivos da gente para outros estados no país. Tá ótimo, muito obrigada. E parabenizo o Estado por estar à frente na educação do Brasil. Obrigada.